Bom, turma, vamos dar início então à nossa live. Horário é horário, certo? Antes de tudo, antes de qualquer coisa, eu quero passar a vocês, avisar a vocês que hoje o nosso e-book, que é a nossa gramática completa, certo? Do nosso curso Gramática com Marcelo Marques. E agora nós estamos lançando aí um e-book, nós elaboramos, nós pegamos toda a teoria do curso, os exercícios e montamos um e-book para vender separadamente, principalmente para as pessoas que de repente estão sem condições de adquirir o curso completo, que vem além das teorias, os exercícios, os simulados online, e as videoaulas. Você tem a possibilidade de comprar aí somente o e-book, certo? O preço do e-book é de R$ 59,00, tem mais de 200 páginas, certo? Mais de 200 páginas. Eu já coloquei no chat, aí no link do chat, o link para vocês entrarem e adquirirem. Completinho, tem toda na descrição, todo o conteúdo, tá? Tudo certinho. Beleza? Agora, um aviso aos meus alunos já credenciados no curso Gramática com Marcelo Marques. Vocês vão receber esse e-book gratuitamente. Olha, gente, tá caprichado, hein? Foi feito com muito carinho, vale a pena, tá certo? Bom, aí na tela, banca Setup, Prefeitura de São João de Pirabas, Prefeitura de São João de Pirabas, cargo professor de educação básica. Aqui a questão trabalha sobre regência verbal, certo? A regência verbal do verbo chamar, ok? Em o chamaram. Este pequeno trecho aqui, ele está no texto que nós vamos ver logo mais na segunda questão, tá bom? Eu coloquei separado aqui porque é uma questão gramatical, E eu sempre venho falando a vocês que questão gramatical nem precisa olhar texto. Uma vez que a prova de interpretação de texto eu já não preciso me preocupar com o texto, Imagina uma questão puramente gramatical. Muito bem, galera, então vamos lá, ó. O chamaram, aqui é o verbo chamar, de macaco. É correto afirmar, letra A, o verbo é transitivo direto, seguido de predicativo do objeto. B, o verbo tem sentido de invocar, convocar. C, o objeto direto de macaco aparece preposicionado. D, o verbo é intransitivo, seguido de predicativo. E o verbo no sentido de qualificar, denominar, tem um só emprego. E aí, o chamaram de macaco. Qual letra que vocês colocaram aí? Colocam? Vamos lá. Aqui nós sabemos que o verbo chamar, ele é um verbo transitivo direto. Quem chama, chama alguém. Quem é que eles chamaram? O. Quem é o? O é o ele, O popular ele, que é o pronome do caso reto. Lógico que nós não vamos colocar o ele, porque o complemento do verbo transitivo direto, que é um objeto direto, ele, no caso, não é usado dessa forma. Então nós temos que colocar esse pronome oblíquo aqui, ó, que é o o. O de macaco está especificando, delimitando o meu objeto direto. Então, ele é predicativo do meu objeto direto. Então, veja só, eu tenho aqui um verbo que é transitivo direto, seguido de um predicativo do objeto. Portanto, letra A, pessoal, letra A, ok? Se fosse letra B, o verbo tem sentido de invocar, chamar, seria assim. Chamaram, vamos lá, invocar, ó. Chamaram a polícia.
ou seja, invocaram, convocaram a polícia, certo? Verbo transitivo direto também, ok? O objeto direto de macaco aparece preposicionado, tá? Ele, na verdade, é um objeto, ele é o predicativo do meu objeto direto, certo? Ele não é um objeto direto do verbo chamar, certo? Ele é apenas um predicativo, ele está especificando. Está no sentido de qualificar, denominar? Não. Só um emprego? Não, não é nada disso. Beleza? Letra A. Muito bem, vamos então para a questão de número 2. Nós temos aqui um texto que vai falar dos casos de racismo que envergonhou o futebol, certo? Aqui são depoimentos de alguns jogadores, do jogador Arouca, Boateng, Daniel Alves, Balotelli e do árbitro Márcio Chagas Garcia, tá? E do Tinga, também outro jogador. Vamos ler rapidamente, são fragmentos, né, que diz o seguinte, ó. O Arouca diz o seguinte: em jogo do Santos contra o Mojimirim, pelo Campeonato Paulista, o volante santista marcou um golaço na vitória por 5-2. Mas a alegria foi substituída pela indignação. Torcedores do time rival o chamaram de macaco, foi daqui que foi tirada a frase, e um outro lhe disse que deveria procurar uma seleção africana para jogar. Arouca, no dia seguinte, clamou por punição exemplar. A impunidade e a conivência das autoridades com as pessoas que fazem esse tipo de coisa são tão graves quanto os próprios atos em si. Somente discursos e promessas não resolvem a falta de educação e de humanidade de alguns, escreveu Arouca. Muito bem. Depois o jogador, eu acho que é assim que se pronuncia, não sei, Boateng, foi no amistoso do Milan, onde jogava com o pequeno pró-pátria da terceira divisão italiana. A torcida rival começou a entoar cantos racistas contra o meia Kevin Prince Boateng. Revoltado, o jogador alemão de origem ganesa chutou a bola em direção aos torcedores, tirou a camisa e voltou para o vestiário, recusando-se a continuar jogando. Os demais jogadores do Milan foram solidários ao colega e também abandonaram a partida, que foi paralisada. Indignado, Boateng desabafou no Twitter: é uma vergonha que essas coisas ainda aconteçam. O racismo tem que acabar para sempre. Olha aí, mais um relato. O terceiro é do Daniel Alves, que hoje está jogando aí no São Paulo Futebol Clube. Numa das edições do clássico entre Real Madrid e Barcelona, no Santiago de Bernabéu, o lateral da seleção brasileira ouviu, nos minutos finais do jogo, sons de imitações de macacos vindos das arquibancadas. A situação não foi inédita para o jogador. Ele chegara a afirmar em outro episódio que era uma luta perdida, ou seja, nada resolveria mais, né? Balotelli, tá aqui, ó, durante a Euro 2012, em jogo da Croácia contra a Itália, em Poznan, o alvo foi o atacante italiano de origem ganesa. Uma banana foi arremessada para o campo por torcedores croatas. A Rede Futebol contra o Racismo na Europa, que trabalha junto da UEFA e tem 2 monitores internacionais, em cada partida escreveu em sua página no Twitter que seus membros apontaram entre 300 e 500 torcedores croatas envolvidos em ataques raciais a Balotelli. Tá aí mais um relato. E o relato agora é de um árbitro de futebol, o juiz Márcio Chagas da Silva. O árbitro Márcio Chagas da Silva, que apitou o jogo entre Esportivo e Veranópolis, em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, encontrou seu carro danificado e com bananas no capô e no cano de descarga após a partida, válida pelo Campeonato Gaúcho.
Um grupo de torcedores se manifestou de forma racista desde o início com gritos de macaco. Teu lugar é na selva, volta pro circo e coisas desse tipo, contou. 10 anos antes, ele já tinha sido vítima de preconceito no mesmo estádio na Serra Gaúcha. Triste isso, né, pessoal? E por último, o jogador Tinga. Durante o jogo do Cruzeiro no Peru contra o Real Garcilaso, o volante brasileiro foi hostilizado por uma parte do estádio, que reproduzia chiados de macaco sempre que ele pegava na bola. O caso repercutiu. A então presidente Dilma Rousseff, comentou no Twitter e deu todo o apoio ao jogador. Ao sair do jogo, Tinga disse que trocaria seus títulos por um mundo com igualdade entre as raças. Acertei com a ONU e com a FIFA que a nossa Copa das Copas também será Copa contra o racismo, porque o esporte não deve ser jamais palco para o preconceito, escreveu a então presidente, fazendo a expressão fechado com Tinga, uma das mais retuitadas. Então tá aí a fonte, né, do infográfico, o Globo. Nós tivemos aí 2, 3, 4, 5 relatos, certo? Falando sobre o racismo. Então, pessoal, vamos para a questão agora de número 2. A questão de número 2 diz assim: assinale a opção que não está de acordo com o texto. Olha, o texto ele está fácil, hein, pessoal? É um relato sobre o racismo. Letra A. O texto é um relato ou narrativa, pois a identificação de personagens, espaço. B. O discurso direto dá voz à personagem e reforça a cumplicidade como jogador ofendido. C. O ato de atirar uma banana no estádio é uma atitude equivalente a lançar um alimento a um macaco. D. Este ato da alternativa C é metonímico, né? Ou seja, uma metonímia, pois indica uma relação de causa e efeito, ou seja, a banana passa a ser a causa e o ato de gostar dela passa a ser o efeito. E os marcadores temporais reforçam a ideia de que no Brasil o racismo é mais forte e agressivo. Ou seja, lembrando, prestem bastante atenção no enunciado, hein, galera? Que não está de acordo com o texto. A, B, C, D ou letra E. Agora é com vocês. Pessoal, vocês aí, ó, quem marcou letra E de elefante acertou, tá? Os marcadores temporais reforçam a ideia de que no Brasil o racismo é mais forte e agressivo. Ou seja, isso não está de acordo com o texto. O texto é um relato? Sim, porque todos estão relatando. Ou narrativa? Sim, porque todos, ao relatar, está narrando. Pois há uma identificação de personagens. Nós temos vários personagens. Nós temos o Arouca, nós temos os dois jogadores, o Boateng, o Balotelli, Daniel Alves, o árbitro, o Tinga. Temos personagens. Temos o espaço, sim. O que seria o espaço? O espaço é onde eles estavam jogando bola, que é o estádio, né? A cidade, o país, a Itália. Aqui falou da Itália, quem mais falou? Campeonato Paulista, né? Que é no caso no Brasil. Ó, Chile, né? Chile não. Santiago de Bernabéu é Espanha, certo? Falou da Europa. Esse é o espaço. O discurso direto dá voz à personagem? Sim. Discurso direto, quando o personagem fala, reforça a cumplicidade como o jogador é ofendido? Sim, porque eles estavam relatando, narrando um fato de que eles foram ofendidos, sendo chamados de macacos, né? O ato de atirar uma banana no estádio é uma atitude equivalente a lançar um alimento a um macaco, segundo o relato? Sim, porque está jogando como se estivesse jogando para o macaco. Foi essa a intenção. É metonímia? Sim, porque a banana é a causa, é o motivo para jogar,
e o efeito é o efeito do macaco gostar da banana. Isso é uma relação metonímica. Perfeito. Então a letra A, letra B, letra C e letra D, elas estão de acordo com a ideologia de todo o texto. A única que não está de acordo é a letra E de elefante. Ok? Beleza? Muito bem, é isso aí. De acordo com o texto, olha só, nós temos aqui palavra de comando, ó. De acordo com o texto, pode-se inferir. Quando nós temos essas duas palavras-chave, de acordo com o texto e pode-se inferir, o comando de questão é de interpretação, tá certo, gente? Qual é a diferença de interpretar e de compreender? Interpretar, eu vou inferir. O que é inferir? Eu vou pressupor, eu vou buscar pressuposições, eu vou buscar coisas que vêm de fora para dentro do texto. Ao passo que a compreensão de texto, tá? A compreensão de texto, a resposta eu vejo dentro do texto. Ou seja, quando eu leio o texto e falo exatamente do que fala o texto, eu estou compreendendo. Quando eu passo a dar opinião e falar algo do texto embasado em conhecimento prévio, eu estou interpretando o texto. Legal? Muito bem. Então nós temos aí, de acordo com o texto, pode-se inferir que o autor quer chamar a atenção para a maneira agressiva e destemperada de alguns atletas em campo, maneira infantil de agir dos homens, maneira desrespeitosa como alguns atletas afrodescendentes são tratados, maneira como o preconceito afeta negativamente o desempenho dos atletas, ou maneira inoperante das autoridades internacionais agirem contra a questão de gênero. Agora é com vocês. Ó, letra C de cebola. Maneira desrespeitosa como alguns atletas afrodescendentes são tratados. Olha só, de acordo com o texto, nós podemos deduzir, interpretar que o autor quer chamar atenção para a maneira desrespeitosa como alguns atletas afrodescendentes são tratados. Isso está claro em todos os relatos, certo? Agora, prestem atenção num detalhe. Existe maneira agressiva e destemperada de alguns atletas em campo? Ou seja, maneira agressiva e destemperada de alguns atletas em campo? Não, isso aqui é extrapolação. Não tem nada a ver com o texto. Maneira infantil de agir dos homens, o texto não chega a falar de infantil, né? Então também é uma extrapolação. Maneira como o preconceito afeta negativamente o desempenho dos atletas, essa aqui, ó, particularmente, eu julgo como aproximação. O que é aproximação no caso, gente? É aquela que eu fico entre uma e outra. Eu fico entre a alternativa C e a alternativa D. Qual é a dica nesse caso quando a gente está fazendo a prova? Elimino as outras, deixo as duas marcadinhas e vou para a próxima, porque eu tenho 3 minutos por questão e preciso ganhar tempo, tá certo? Então, essa é de aproximação. Maneira inoperante das autoridades internacionais agirem contra a questão de gênero? Não, a única pessoa que relatou foi o Dani Alves, mas ele não chegou a falar de maneira inoperante. Então, eu julgo como extrapolação. Ou seja, fora do texto, fora da realidade. Legal? Tranquilos? Beleza? Muito bem. Vamos lá. Questão 4. Ética de princípios. Rubem Alves. Nós temos um texto do Rubem Alves. Vou ler rapidinho para vocês. É um texto bem bacana, tá? Que diz o seguinte, ó. As duas éticas. A ética que brota da contemplação das estrelas perfeitas, imutáveis e mortas, a que os filósofos dão o nome de ética de princípios, e a ética que brota da contemplação dos jardins imperfeitos e mutáveis, mas vivos, a que os filósofos dão o nome de ética contextual. Os jardineiros não olham para as estrelas,
Eles nada sabem sobre as estrelas que alguns dizem já ter visto por revelação dos deuses. Como os homens comuns não veem essas estrelas, eles tendem a acreditar na palavra dos que dizem já as ter visto longe, muito longe. Os jardineiros só acreditam no que os seus olhos veem. Pensam em partir da experiência, pegam a terra com as mãos e a cheiram. Vou aplicar a metáfora a uma situação concreta. A mulher está com câncer em estado avançado. É certo que ela morrerá. Ela suspeita disso e tem medo. O médico vai visitá-la. Olhando do fundo do seu medo, no fundo dos olhos do médico, ela pergunta: doutor, será que eu escapo desta? Está configurada uma situação ética, que é que o médico vai dizer. Se o médico for um adepto da ética estrelar de princípios, a resposta será simples. Ele não terá que decidir ou escolher. O princípio é claro: dizer a verdade sempre. A enferma perguntou. A resposta terá de ser a verdade. E ele então responderá: não, a senhora não escapará desta. A senhora vai morrer. Respondeu segundo um princípio invariável para todas as situações. A lealdade a um princípio o livra de um pensamento perturbador. O que a verdade irá fazer com o corpo e a alma daquela mulher? O princípio, sendo absoluto, não leva em consideração o potencial destruidor da verdade. Mas, se for um jardineiro, ele não se lembrará de nenhum princípio. Ele só pensará nos olhos suplicantes daquela mulher. Pensará que a sua palavra terá que produzir a bondade. Ele se perguntará: que palavra eu posso dizer que, não sendo um engano, a senhora breve estará curada? Cuidará da mulher como se a palavra fosse um colo que acolhe uma criança? E ele diria: você me faz essa pergunta porque você está com medo de morrer. Também tenho medo de morrer. Aí então os dois conversaram longamente. Conversaram, tá? Aqui está errado. Como se estivessem de mãos dadas sobre a morte que os dois haverão de enfrentar. Como o sugeriu o apóstolo Paulo, a verdade está subordinada à bondade. Pela ética de princípios, o uso da camisinha, a pesquisa das células-tronco, o aborto de fetos sem cérebro, o divórcio, a eutanásia são questões resolvidas que não requerem decisões. Os princípios universais os proíbem, mas a ética contextual nos obriga a fazer perguntas sobre o bem e o mal que uma lição irá criar. O uso da camisinha contribui para diminuir a incidência da AIDS? As pesquisas com células-tronco contribuem para trazer a cura para uma infinidade de doenças? O aborto de um feto sem cérebro contribuirá para diminuir a dor de uma mulher? O divórcio contribuirá para que homens e mulheres possam recomeçar suas vidas afetivas? A eutanásia pode ser o único caminho para libertar uma pessoa da dor que não a deixará? Duas éticas. A única pergunta a se fazer é: qual delas está mais a serviço do amor? Olha aí que texto bem filosófico, né? Um texto bastante filosófico aí, que fala das duas maneiras aqui. Marque a alternativa em que houve substantivação do termo dois, como em os dois conversaram, tá? Conversaram longamente. Gente, eu fiz a leitura do texto por fazer, tá? Porque eu, particularmente, eu gostei desse texto porque ele é bem filosófico, ele fala da questão da ética. Depois eu vou enviar o material para vocês, aí vocês podem fazer a leitura com calma, uma reflexão sobre isso e chegar aí a uma conclusão, a uma opinião, né, sua sobre o pensamento do autor. Agora, a questão em si, né, essa questão 4 em si, ela não pede nada de interpretação, ela está pedindo uma questão, na verdade, gramatical, ele está pedindo uma substantivação. Mas o que é uma substantivação, Marcelo?
É uma palavra que não é substantivo, mas que está no contexto como substantivo. Por exemplo, se eu pego a palavra azul. Azul, se eu procurar, né, a palavra azul, significado, é uma cor, é uma característica. Então, azul, segundo a contextualização, o seu conceito, ele é um adjetivo. Agora, se eu colocar um determinante e disser assim, ó, o azul, ele virou substantivo. O azul dos teus olhos me encanta. Né? O azul me encanta. O azul dos teus olhos me encanta. O que me encanta? O azul. Né? O azul do céu. O azul do mar. Ele virou substantivo. Tá certo? Então, na letra A, nós temos o uso da camisinha contribui, as pesquisas com células-tronco, a verdade está subordinada, a resposta terá de ser a verdade, o divórcio contribuirá para que homens e mulheres, e assim por diante. Aqui quer saber qual da alternativa o termo que eu destaquei está substantivado. Agora é com vocês. Tá certo? Obrigado, Kércia. Obrigado aí pela ótima explicação. Muito obrigado. Vamos lá, gente. Vamos respondendo aí que eu estava tentando fazer um negócio aqui. Eu tentei. Eu já fiz isso, Davi. Ok? Eu já fiz isso já. Beleza, Denilson. Obrigado aqui. Vamos continuar aí. Muito bem, vamos lá. Continuando. O Emanuel, eu já vi aqui, Davi, eu já fiz aquilo que você falou. Eu acho que deu certo. Desculpa, gente, a gente já perde até a concentração, viu, de povo desse jeito. Mas eu não vou perder a graça por conta disso não. Olha lá. Denilson marcou letra A. Muito bem, é isso mesmo, Denilson.
Emanuel foi lá na letra E, o divórcio. A Simone foi na letra C, a Cláudia foi na letra E. Olha aí, não tem problema, a Eliane foi na letra C, Denilson vai na letra A. Gente, é isso aí, ó, é letra A, tá? Ó, eu vou repetir para vocês. Palavra substantivada é uma palavra que não é um substantivo propriamente dito. Eu dei o exemplo ali na tela para vocês. Azul, tá? Quando eu falo o azul o azul da minha casa, o azul do meu quarto, o azul do céu, o azul do mar, o azul dos teus olhos, a palavra está substantivada. Vou dar outro exemplo. Jantar. Jantar é verbo, né? Jantar é verbo. O jantar está servido. O jantar está servido, a palavra substantivada. Então, o uso da camisinha contribui. Aí, nesse caso, é a palavra chave, certo? Aqui é a letra A de Amora, ok? Uso, nós temos aqui, embora uso é um substantivo, mas aqui está como um verbo, né? É usar, né? Está como usar a camisinha contribui. Usar a camisinha. Aí quando você pega e escreve o uso, você está substantivando o quem? O verbo usar. Agora, pesquisas já é substantivo, verdade é substantivo, resposta é substantivo, divórcio é substantivo. Tá certo? Beleza, pessoal. Então vamos para a próxima questão. Ok? Ó, em relação à compreensão textual, só não pode inferir, olha só que a banca setup, ela gosta muito de trabalhar o contra, viu, gente? Quem vai prestar setup aí, ó, presta bastante atenção nos enunciados, que ela sempre trabalha a oposição, tá? Compreensão textual, a resposta está no texto, certo? Ó, resposta no texto. Ah, mas quando fala a resposta no texto, é exatamente do jeitinho que está escrito lá? Não, é perceptível, mas algumas questões acaba sendo. Então, em relação à compreensão textual, só não pode inferir que a ética dos princípios se fundamenta em idealização comportamental, o apóstolo Paulo é adepto da ética contextual, ética metaforizada de estrelar é a dos princípios, a verdade absoluta desconsidera a devastação psicológica provocada no receptor, o questionamento final do texto tem a ética dos princípios como resposta. E aí? O que vocês acham? Que não se pode inferir no texto. Vamos lá, agora é com vocês. É a letra E de elefante. O questionamento final do texto tem a ética dos princípios como resposta. Não tem como resposta. O texto, ele deixou a pergunta para a gente poder pensar. Ele deixou assim, ó, duas éticas. A única pergunta a se fazer é, qual delas está mais a serviço do amor? Então ele fez um questionamento, certo? Como resposta? Não, ele deixou como pergunta. Ele deixou como pergunta, ou seja, para você pensar, para você refletir. Agora, o texto fala sobre a ética dos princípios que se fundamentam na idealização comportamental, isso está no texto. O apóstolo Paulo, ele é adepto da ética contextual, está no texto. A ética metaforizada de estrelar é a dos princípios, está no texto. A verdade absoluta desconsidera a devastação psicológica provocada no receptor, também está no texto. A única que não se pode inferir é esse questionamento final do texto, que tem a ética dos princípios como resposta. O texto não deixa a resposta. Pelo contrário, ele deixa pergunta. Pergunta essa que ele vai fazer com que a gente pense em algo, né? Que faça com que a gente reflita, tá certo?